O escândalo envolvendo o Banco Master e a alta cúpula do Supremo Tribunal Federal, STF, está se tornando um verdadeiro terremoto institucional. A proximidade entre ministros da Corte e a instituição financeira, que inclui desde o financiamento de eventos até a contratação de escritórios de advocacia com fortes vínculos familiares, alimenta uma crise de imagem sem precedentes. A percepção de que a Suprema Corte está mais comprometida com interesses privados do que com a defesa da Constituição é uma ameaça crescente à sua credibilidade. O caso ganhou contornos ainda mais polêmicos com a decisão do ministro Dias Toffoli de manter sob sigilo investigações relacionadas ao banco. Isso apenas aumenta a sensação de que o judiciário, que deveria ser o pilar da transparência e da imparcialidade, está escondendo algo que pode ser de interesse público. A falta de clareza sobre o assunto reforça as acusações de que a Corte está se distanciando da sua função de garantir justiça de forma equânime e sem influências externas. A situação não está apenas comprometendo a imagem da própria Corte, mas também alimentando um terreno fértil para os críticos do STF. Com as eleições de 2026 se aproximando, analistas políticos já preveem que o caso será explorado pela oposição de forma incisiva, possivelmente transformando-o em um verdadeiro plebiscito sobre a legitimidade do tribunal. Se já não bastassem os problemas de percepção pública, agora surgem informações sobre o envolvimento de familiares de Toffoli com fundos ligados ao Banco Master, o que levanta ainda mais suspeitas sobre a imparcialidade de membros da Corte. Neste cenário, o STF corre o risco de se tornar o principal alvo de críticas nas eleições que se aproximam. A população começa a questionar até onde a independência do judiciário está sendo comprometida por suas conexões com o setor privado. E o mais grave, até quando o Supremo vai ignorar a necessidade urgente de devolver à nação uma Suprema Corte que, acima de tudo, seja percebida como transparente, isenta e verdadeiramente comprometida com a justiça, e não com interesses escusos. O momento é de reflexão e, mais do que nunca, de ação para restaurar a credibilidade perdida. O mais grave dessa história toda não é se o fulano de tal está envolvido, se o parente dele está metido no meio da confusão ou não. O assustador dessa história toda é que temos mais um desgaste irreversível de imagem para uma instituição que deveria ser sagrada, o Supremo Tribunal Federal. Esse é o ponto mais aterrador de toda essa crise institucional que estamos vivendo no Brasil. O Supremo está sendo apontado de abusar da autoridade, está sendo apontado por não cumprir a lei e a Constituição como deveria ser cumprida de verdade, e agora ainda temos membros do próprio Supremo com suspeitas de envolvimento dos maiores escândalos financeiros da história do Brasil. O que você tem que fazer diante de uma situação dessa? Deveríamos ter a política resolvendo essa crise. Mas e a política está querendo resolver essa crise? Ela vai ter dificuldade, porque essa jogada do Banco Master também envolve os famosos grandes políticos. Quem não tem nenhum envolvimento com o Banco Master do Daniel Vorcaro, que atire a primeira pedra. O problema é que o nego não está encontrando pedra no chão para poder atirar, porque a coisa está feia, né? Ficou completamente fora de controle esse assunto. No Congresso Nacional, já se fala na criação até de mais uma CPMI para apurar o caso. Tá, vai adiantar alguma coisa? É essa a percepção grave da maioria da população consciente. Essa CPMI vai resolver alguma coisa? A CPMI do INSS estão fazendo operação abafa. A CPI do crime organizado simplesmente não resolve o que tem que ser resolvido. O parlamento não está cumprindo a sua missão. Então, o que está acontecendo hoje no Brasil? A gente está diante de uma crise institucional dentro de um impasse. Ou seja, o que tinha que ser resolvido não se resolve. E a situação de corrupção, a situação de abuso de autoridade, a situação de descontrole da coisa pública só se amplia. Então, diante de um quadro assustador como esse, os brasileiros vão para a próxima eleição. E aí vem aquela esperança muito tênue, vamos fazer uma grande reformulação, vamos escolher os melhores representantes dessa vez vai dar certo, né? Fica sempre naquela esperança. Só que o cenário
é esquisito. A gente vem com os mesmos partidos políticos enrolados, não, sem fidelidade partidária na maioria dos casos. A gente vai para uma disputa eleitoral sem liberdade, com risco de censura, com o mesmo regramento eleitoral horroroso, que não foi formulado pelo parlamento, pelos políticos, pelos representantes do povo, mas sim pelos homens que mandam na tecnoburocracia juristocrática. Eles é que vão mandar na eleição. E aí você quer que mudemos um quadro diante de algo que não quer ser alterado pelo sistema de poder? Então, é o grande desafio para esse ano de 2026, a gente acreditar, vamos continuar acreditando, de alguma forma tentar trabalhar para mudar essa situação, mas os indicadores, o mundo real está mostrando para a gente só aprofunda a crise. Você pensa que chegou ao fundo do poço, mas cada hora que você constata, tem a possibilidade de cavar mais um pouquinho o buraco sem fundo, Lucas Saba. Você gosta e entende que é importante este tipo de conteúdo? Peço que se inscreva, deixe o seu comentário, diga se gostou ou não gostou, porque ao deixar o seu like, o algoritmo entende que o conteúdo é relevante para você e, desta forma, distribui para mais pessoas e assim você ajuda este canal e o nosso trabalho. Curta, compartilhe e inscreva-se para continuar acompanhando análises sobre os acontecimentos do mundo, e principalmente do nosso Brasil e no futuro da nossa democracia. Obrigado. O escândalo envolvendo o ministro Dias Toffoli, o Banco Master e seus familiares está se tornando cada vez mais preocupante. Segundo a Folha de São Paulo, documentos revelaram que empresas ligadas aos parentes de Toffoli, como a Tayaya Administração e a DGP Empreendimentos, receberam investimentos do Fundo Arlen. Embora o fundo não seja alvo direto das investigações, ele está conectado a uma rede financeira que o Banco Central associou a fraudes envolvendo o Banco Master, com suspeitas de lavagem de dinheiro e desvios de impostos, inclusive relacionados ao PCC. O problema se agrava quando olhamos a postura de Toffoli em relação ao caso. O ministro, com sua ligação familiar direta a algumas dessas empresas e até a imóveis negociados com um deputado, decidiu trazer para si a investigação do Banco Master. E, para piorar, decretou um sigilo anormal e sem explicações claras, algo que não faz sentido considerando o contexto. Juízes de primeira instância já se declararam suspeitos por bem menos, mas Toffoli optou por manter o controle do caso, levantando sérias dúvidas sobre sua imparcialidade. Esse comportamento não é isolado. O que se vê hoje é um STF, representado por Toffoli e Alexandre de Moraes, cada vez mais enredados em interesses pessoais e corporativistas, longe da imparcialidade que deveria caracterizar a Suprema Corte. O Senado, em silêncio, permite que figuras como Toffoli se cindam acima da lei, perpetuando a sensação de impunidade no Brasil. O que era para ser um sistema de justiça está cada vez mais distante disso, com um judiciário mais preocupado com os próprios interesses do que com a transparência e a ética. O caso não diz respeito apenas à imagem do STF, mas à própria confiança nas instituições brasileiras. Por trás do Banco Master existe uma rede de corrupção que prejudica até mesmo os trabalhadores humildes. Recursos de aposentadoria, muitas vezes de pessoas modestas, foram desviados para esses esquemas. São bilhões de reais que sumiram, enquanto os responsáveis por essa corrupção continuam a prosperar. O grande problema aqui não é só o envolvimento de Toffoli, mas a estrutura de impunidade que tomou conta do país. A justiça brasileira, em vez de ser um espaço de transparência e de defesa da população, virou um terreno fértil para interesses escusos e ideológicos. E o pior, parece que a única preocupação dos envolvidos é proteger seus próprios interesses, ignorando os danos que causam à população. A única saída para isso é uma reforma urgente no judiciário. O STF não pode se tornar um feudo de interesses, onde o que importa são os jogos políticos e corporativos, e não a imparcialidade e a busca pela justiça. O povo brasileiro merece algo mais, uma justiça que seja maior que Toffoli, maior que Moraes e maior do que qualquer político ou juiz. O Senado, que deveria agir como fiscalizador, se omite e deixa que esses esquemas se perpetuem. E, enquanto isso, quem paga a conta é a população. O STF, em vez de ser um pilar da democracia, está se tornando um símbolo de impunidade. O Brasil não pode mais aceitar esse estado de coisas. Senta que a bomba! É um escândalo! A família de Toffoli envolvida até o pescoço com o Banco Master. Gente, a sujeira e da brava.
O ano de 2026 está começando com um verdadeiro escândalo, mais uma vez envolvendo um ministro do Supremo, seus familiares e o Banco Master. Gente, quem em Brasília que não estava envolvida com o Master a essa altura, hein? Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te mostrar como que os irmãos e primos do ministro Dias Toffoli foram sócios e receberam investimentos de um fundo envolvido até o pescoço com a teia de fraudes do Banco Master. Fundo esse que é suspeito de envolvimento até com o PCC. Sim, gente, e o ministro Toffoli, logo ele, é o relator do caso Master no STF e deu decisões estranhíssimas no caso o tempo todo para falar o mínimo. Olha, é surreal. Vem aqui comigo entender esse escândalo com essa matéria bombástica que saiu na Folha de São Paulo. Empresas de irmãos e primo de Toffoli tiveram como sócio fundo ligado a suspeitas no caso do Master. Dá uma olhadinha aqui comigo nesse escândalo. Duas empresas ligadas a parentes do ministro Dias Toffoli, do STF, tiveram como sócio um fundo de investimentos conectado à teia usada pelo Banco Master em fraudes investigadas por autoridades, de acordo com documentos e dados oficiais analisados pela Folha. O Arlin Fundo de Investimentos teve, ao menos até maio de 2025, ações do Taiaiá Administração e Participações, responsável por um resort em Ribeirão Claro que pertencia em parte à família de Toffoli e também participação direta na DGEP Empreendimentos, incorporadora imobiliária da mesma cidade que tinha como um dos seus sócios um primo do ministro. O Arlin e todos os demais fundos da teia têm como administradora a REAG, que administrava também fundos ligados ao Vorcaro e é investigada na Operação Carbono Oculto por suspeita de lavar dinheiro por PCC, primeiro comando da capital. Olha só, gente, que escândalo! É de cair o queixo, é de cair o corpo, é de cair tudo. Se senta aí pra você não cair, que isso aqui é absurdo. Isso aqui é um imenso de um monstro. Isso aqui, gente, em um país sério, seria o suficiente para fazer o ministro Dias Toffoli se declarar suspeito, entregar a investigação do Banco Master lá nas mãos do presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, para ele também, o ministro Toffoli, pedir perdão de joelhos para a população brasileira, porque é inadmissível que um juiz seja o relator da investigação sobre fraudes de um banco em que seus próprios irmãos e primos têm interesses comerciais privados. E aí, quando a gente descobre um escândalo desses, é impossível não olhar para trás, para todas aquelas decisões estranhas, esquisitas do Toffoli, nesse caso do Master, e não ficar desconfiando da motivação do ministro em todas elas. Como, por exemplo, aquela decisão que puxou o caso para o Supremo, mesmo sem fundamento sólido para a competência do Supremo. Ou aquela outra, em que ele decretou o sigilo máximo no caso, sem que fosse situação para isso. Ou também aquela outra em que ele privou a CPMI do INSS de acessar os dados do celular do Vorcaro. E tem também aquela decisão super polêmica de fazer uma acareação entre o dono do Master, Daniel Vorcaro, o ex-presidente do BRB e um diretor do Banco Central em pleno recesso. Ninguém entendeu nada, foi aquela confusão toda e agora, nós ficamos sabendo que a parentada toda do Toffoli tem interesses econômicos relacionados ao Master. Gente, é inacreditável a quantidade de ministros do Supremo com parentes envolvidos em casos que eles mesmos julgam por lá. Já não bastava o contrato de 130 milhões de reais da esposa do Moraes com o Master? Agora a gente descobre isso, que as empresas da família do Toffoli tiveram como sócio um fundo de investimento ligado a suspeitas no caso do Banco Master. É mais do que de cair o queixo, como eu disse, é de cair o corpo inteiro. Isso aqui é o absurdo dos absurdos. E o Toffoli nessa história toda, depois que tudo isso veio à tona, ficou como, hein? Ele ficou mudo. Olha aqui. A Folha procurou a assessoria do STF e perguntou, é o mínimo, né, ele prestar contas, perguntou se Dias Toffoli tinha conhecimento dessas conexões e se, olha que educada a Folha, e se ele, ministro, considera que as informações criam algum empecilho para a condução do caso por ele. Mas o ministro não respondeu até a publicação dessa reportagem. Parentes do ministro também não se manifestaram. A REAG não comentou o caso. Todo mundo se fingindo de morto, hein? Que bonito, hein? Quem lembra do ministro Barroso contando por Pedro Vaca, aquele relator da Comissão de Liberdade de Expressão da OEA, e o Barroso contando para o Pedro Vaca que lá no STF tudo se faz com a mais absoluta transparência? Quem lembra? Conta aí para mim nos comentários.
Essa transparência toda viria muito a calhar agora, pra gente saber tintim por tintim, não só a respeito do contrato de 130 milhões da mulher do Moraes com o Masser, mas agora também dos segredos do relator Dias Toffoli com o próprio Masser. Relembrando que o Toffoli, dias atrás, ele estava lá andando de jatinho com um dos advogados de um dos diretores do Masser para um jogo de futebol no Peru. Final da Libertadores. Certamente só falaram de futebol, né? Gente, é sujeira em cima de sujeira em cima de sujeira. Será que a gente vai conseguir passar tudo isso a limpo?